Podcast Sendo Luz. Boa tarde, esse é o podcast Sendo Luz. Eu sou Eloá Cristine e o meu objetivo aqui é trazer para vocês luz com testemunhos, experiências, histórias de vida. E hoje nós temos aqui conosco a pastora Cássia Campos. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa tarde, é um prazer, né? Quando você fala de luz, você não espera que você tenha tanta coisa para passar, mas um simples facho de luz já ajuda outra pessoa e eu espero, né, um pouquinho contribuir para que esse podcast seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também a irmã Natasha Marcondes. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde a minhas amigas aqui presentes. Vamos agregar muitas coisas hoje para o reino e para as mulheres. Vamos aí acender nossas candeias para poder iluminar o que está escondido. Amém, em nome de Jesus. Então, pessoal, eu estarei aqui com vocês todas as sextas-feiras, às 13h30, na Rádio Ideal. Então, já corre lá. Se você não acompanha, já começa a acompanhar a Rádio Ideal, curte, compartilha, chama mais mulheres, vamos todas ser luz. Né? Tem sempre alguém precisando de uma luz e quem sabe essa luz não pode ser você e eu, né? E como estamos em outubro, estamos iniciando, né, esse podcast, hoje é o primeiro dia, e nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E nós decidimos fazer uma série. Essa série vai ter 3 episódios e hoje é o primeiro, e o nome dessa série é interessante, Cuidando da Minha Vida. Pode parecer assim, né? Meio estranho, mas realmente, quantas vezes nós cuidamos de todos, cuidamos de tudo e não cuidamos da nossa vida? Lá em Cantares, capítulo 1, verso 6, diz assim: não olhem para mim desse jeito, porque estou escurecida. O sol me queimou. Os meus irmãos ficaram zangados comigo e me obrigaram a cuidar da vinha deles. Com isso, não pude cuidar da minha vinha. Não pude cuidar de mim mesma. E, como eu falei no início, né? Quantas vezes isso acontece com a gente? Dona de casa, né? Vai para o mercado e lava roupa, e faz comida, e cuida do filho, e cuida do marido. E tem a igreja, né? Tem os afazeres, as responsabilidades. E aí nós acabamos não cuidando de nós. E isso acaba acarretando em nós, muitas vezes, problemas emocionais, psicológicos, problemas físicos. Né? Às vezes a gente fala assim: ah, mas eu andei o dia todo e estou acima do peso. E estou cansada, porque às vezes a pessoa não está acima do peso, mas se sente muito cansada porque falta um condicionamento físico. Né? E nós andamos o dia todo, mas cuidando de todos. Né? Não tiramos um tempinho assim para cuidar de mim, né? Da minha vida, a vida que o Senhor Jesus me deu, né? Ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Então, como nós estamos cuidando dessa vida, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a pastora Cássia falando com a gente. Que tema, né? Simples, mas não raso. Ele é simples, mas é forte, é profundo. E o nosso dia a dia realmente é assim. O interessante desse texto é que ela foi obrigada a cuidar de outras vinhas. Se não tem uma vinha cuidada, não tem um bom vinho. Se não tem um bom vinho, não tem alegria. E a nossa vida, nós queremos passar para o mundo, que nós somos a luz do mundo, e que Cristo é a nossa alegria. Que tipo de alegria eles estão vendo? Porque mediante a minha vinha, eles vão saber como está o meu vinho. Então, se eu não cuido da minha vinha, eu não vou conseguir ter um bom vinho. E se o próprio Jesus, ele se preocupou com o vinho que acabou naquele casamento, não pode ficar sem. Exatamente. Eu preciso fazer um milagre. Ali começou o milagre de Jesus. Então, cuidando da minha vinha, cuidando da minha vida, não quer dizer só sobre ao meu respeito, mas o que eu estou passando da minha vida com Deus. Porque eu já vi muitas mulheres, muitas pessoas dizerem: eu não sou crente,
Eu não vou à igreja por causa de alguns exemplos. Infelizmente, alguns exemplos de mulheres que não se cuidam. Para que eu vou ser crente? Andar assim relaxada? Infelizmente, eu não queria nem abordar sobre isso, mas é necessário, porque muitas mulheres estão ouvindo. E muitas mulheres esquecem que elas são o espelho do céu. Se eu cuido da minha vinha, eu estou dizendo, eu cuido porque tem um Deus que cuida de mim. Então, o meu Exatamente. vinho, ele tem que estar bom. Então, eu preciso entender que tudo vai levar a uma outra coisa. O que eu faço hoje vai me ajudar no amanhã e assim, né, vai prosseguir. Então, quando Sunamita, ela quis meio que se justificar, eu estou desse jeito porque eu deixei de cuidar de uma parte que era importante para mim. E qual parte hoje eu deixei de cuidar? Eu, Cássia. Qual parte hoje eu deixei de cuidar? Porque hoje, até para lavar o cabelo, é um evento que tem que marcar na agenda para a mulher. Exatamente, Como se gente, o tivesse- cabelo. Né? Eu preciso agendar ali Tem de que ser tudo 15 em 15 programado. dias. Isso aí. E não deveria. Isso é uma parte da nossa vinha. Né? Teve até Exatamente. pouco tempo na nossa igreja, nós conversamos entre mulheres, falamos, domingo tá todo mundo proibida de vir de coque, solta esse cabelo. E quando cada uma chegou na igreja, falamos, e aí, como você tá? Lavou o cabelo e tal? Né? Porque isso é uma ajuda, é a mulher ajudando outras mulheres. Sim, porque às vezes não é nem que ela, não quero lavar ou não vou. Às vezes, Exaustão. exatamente, tão vai passando. Ela tá com né? uma exaustão tão grande que acaba falando, não, amanhã eu lavo. O Exatamente. tempo que eu vou perder lavando o meu cabelo, eu vou lavar uma louça. Não, eu vou descongelar uma carne. Essa criança, meu Deus, eu tenho que dar banho nessa criança novamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque senão, de fato, é como a pastora Cássia e a Elô tá falando. A gente vai cuidando, vai servindo, mas a gente também não se serve. E acaba não servindo de absolutamente nada. Porque né, ela falando do servir, nós temos o exemplo de Jesus. Ele servia, mas a palavra diz que ele tirava um momento para orar. Quando ele cuida da vinha dele, ele consegue cuidar dos outros. Se eu não cuidar de mim, 1 hora vai dar pane. 1 hora eu vou deixar de cuidar dos outros também, porque eu preciso E estar um bem. ponto muito importante, pastora Cássia, que você está tocando, é a importância da oração. A mulher, ela não pode esquecer que o seu combustível diário é a oração. Sem a oração, nós não conseguimos dar conta de todos os nossos afazeres, de todas as cobranças sociais que nós temos todos os dias. Porque muitas das vezes nós queremos... Tem aquele dia, né, que a gente se acha linda, maravilhosa, mas quando a gente abre o Instagram... São raros, mas... Que a gente abre o Instagram, abre o Facebook e olha as outras mulheres, você fala assim, eu sou terrível de feia, meu Deus, eu sou a própria abóbora do Halloween, sou terrível. Mas é por isso que nós devemos ter essa continuação de oração na nossa vida, porque com a oração o Espírito Santo sempre te traz a lembrança da sua essência. Você não é o estereótipo do mundo, você é, como a pastora Cássia falou, o meu espelho. Você é o meu espelho. Exatamente. A sua beleza é a minha alegria. Então, conforme você se aproxima de mim, você vai ficando mais bela, mais formosa. Gente, vamos consegue orar. até- Vamos orar. Vamos Começamos a orar. olhar com os olhos de Jesus. Eu começo a me olhar e dizer, realmente, eu sou a menina dos olhos de Deus. Porque quando a gente está só na carne, a gente olha pro espelho e fala assim, graças a Deus que Deus olha o coração. Porque se dependesse de olhar o que está por fora, eu estaria De perdida. verdade. Mas quando a gente dá no espírito, a gente fala assim, caramba, até que eu sou engraçadinha. Tá bom, hein? O Espírito Santo, ele nos mostra o quanto nós somos amadas, né? E quando nós sentimos esse amor, você acaba não olhando para a aparência, falando, não, sou feia, não, o Espírito Santo me ama. Eu sou linda, eu sou amada do Pai, e aquilo vai te dando, né? Aquele levante, aquela coisa gostosa, né? Jesus é lindo demais e nós precisamos dar essa importância para a oração, de ter aquele relacionamento com Ele. A Elô falou uma coisa que é muito importante. Através do Espírito Santo, nós somos lindas, maravilhosas, mas é só através do Espírito Santo. Porque até na própria palavra, nós temos exemplos de uma mulher linda que mesmo assim se sentia enciumada pela irmã que nem era tão bonita, que era Raquel e Leia.
Raquel, gente, ela era formosa, linda, mas vivia em pé de briga com a irmã tadinha, que a própria palavra fala que ela era terra, né? É meio xoxinha, meio gorocochoia, mas só que tem que, mesmo assim, quando a mulher não tem o Espírito Santo de Deus, toda a sua beleza se resume a nada, porque ela é insegura, ela não tem determinação, ela não sabe quem ela é na história. Tanto é que a gente vem com em Sulamita uma coisa muito importante. Se não houvesse o versículo 5, nós poderíamos falar que ela era uma mulher insegura, mas ela era tão segura que ela já vira para Salomão e fala assim: olha, você tem lindas princesas, você pode tudo. Eu tô queimadinha assim do sol, mas é porque eu trabalho. Mas eu sei que eu sou bonita. Exatamente, Eu, ela afirmou. eu sei que eu sou bela. E não tinha como Salomão não retificar aquilo, né? Ele fala, claro que você é linda, você é uma égua de faraó. Gente, quando a gente lê assim, a gente fala assim, nossa, ser comparada à égua é sacanagem. Mas só que tem que não, mas quando você vai olhar, os homens assim mais ricos sempre tem um cavalo lindo. Sim, que é o xodó. Gente, a crina de uma égua muitas das vezes é Ele é melhor do mais que que o meu meu cabelo. O Exatamente. Espírito Santo está aqui, confirmando. Gente, a égua tem postura, coisa que muitas das vezes nós não. Elegância. Gente, sabe chegar, tem, sabe, tem uma propriedade quando chega, então por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe da nossa beleza, mas sem competitividade. Mas quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente pode ser a mais linda, mas nunca é suficiente. Aí a gente vai para Jacó e fica, eu quero filho, senão eu vou morrer. Eu quero porque minha irmã está te dando filhos. Mas olha o que falta do Espírito Santo faz na vida de uma mulher. E o interessante é que quando, né, você é segura de si, você toma atitudes que precisam ser tomadas no momento certo. Você não fica presa. É como nós vemos a história das filhas de Zelofeade. Foram 5 mulheres que, Destemidas. isso aí, destemidas, que chegaram ali, ó, vamos reivindicar a nossa herança. Mas eu lendo assim a palavra, eu percebo que elas não chegaram lá, olha, eu quero, né, brigando. Não, elas chegaram, É né, a ousadia com elegância. exatamente. Que é o que eu acho que está faltando nas varoas. Sim, elas querem ganhar no grito, né? Não, Você porque eu sabe aonde é a casa sei. da cristã, né? A 5 metros de distância que a bicha grita com uma potência. Não é isso que o nosso Deus quer de nós, né? Exatamente. E já que trouxemos aqui, né, as filhas de Zelofeade, eu quero levantar um pouco sobre cada nome das filhas tem um significado. E eu quero levantar hoje o significado do nome de 2 filhas de Zelofeade. Noa, que significa aquela que não se detém. Então aí a gente meio que já remete para perseverança. Porque aconteça o que acontecer, ela tá ali firme. Vamos falar um pouquinho sobre perseverança, né? Bora. Sobre esse significado aí do nome Noa, que inclusive é um nome bonito. E o significado nos faz... Acredito que a pastora Cássia já está ali já, ó, viajando no Tudo significado. No esquema. A pastora Cássia já está com tudo no esquema. Fica à vontade. É muito interessante, porque mulher falando para mulher, pegando o exemplo de 5 que se uniram. O poder das mulheres quando se unem no mesmo propósito. Porque o propósito delas era, nós temos direito. Nós não temos ninguém para nos defender. O que nós vamos usar? O que nós temos, nossa voz. Exato. Então, elas se uniram para um propósito e se movimentaram para o céu se movimentar. O que acontece com muitas mulheres cristãs? Vou falar das mulheres cristãs porque eu sou cristã. Elas ficam, no momento, às vezes, paralisadas, esperando o céu fazer tudo. Eu tenho o costume de dizer, se eu posso lavar o meu copo, um anjo não vai descer para lavar para mim. Eu vou juntando pilha de louça de manhã, no almoço, no café da tarde, à noite, na janta, e vou reclamar da louça. Mas por que eu não lavei Nossa, o primeiro quanta copo do louça café da nessa manhã? pia. É desse jeito. Senhor, eu estou cansada. Senhor, ninguém me ajuda. Aí o Senhor fala, mas desde o dia inteiro, teve o primeiro copo? Deixa acumular para jogar na cara daqueles que moram com ela. Tudo sou eu. Só eu que faço, eu sou a empregada da casa. Aí gera todo um lar destruído. Porque quando elas se uniram, eu costumo imaginar muito a Bíblia, eu fico imaginando as cenas. Eu imagino elas aqui agora, como nós estamos, conversando. E aí, o que você acha? O que nós podemos fazer? Ó, Moisés é o líder. Nós não podemos passar em cima da autoridade.
Nós precisamos ir como submissas, mulheres que sabem se comportar, porém, não vamos deixar nos deter. Quando a mulher entende que a sua presença é forte, e a presença fala mais alto do que o tom da voz. Sim. Mais alto que o tom da voz. Então, quando elas se uniram para isso e receberam o favor do Senhor, e você falou que ia começar sobre aquela que não se detém ou não permite que alguém venha a deter. Irmãos, o que é uma mulher perseverante? Nada para essa mulher. Gente, é algo surreal. Não é que ela não chora, que não passa por luta. Não, Ela geralmente sofre. as mais perseverantes são as que mais têm Marcas de dores. marcas de dores. E como eu posso ensinar alguém sem ter marca nenhuma? Então, quando a gente pega esse significado do nome Noa, aquela que não se detém, eu olho para essa mulher, eu tenho muito que extrair dela. Uma perseverança. Tem mulheres que só de você conversar, você já fala, por que eu tô assim? Eu preciso avançar. Sim. Preciso prosseguir. Isso não pode me parar. Quando eu olho para o que uma mulher enfrentou, por exemplo, a minha avó está passando um processo de muita perseverança. E eu olho para ela e vejo que ela não foi detida na primeira químio, na segunda químio. Agora, quando houve a volta, né, do câncer, ela está ali novamente, já é a segunda vez, o segundo processo. Então, quem sou eu para olhar para ela e dizer, eu vou ficar parada? Eu vou me permitir Eu não consigo. se deter. Eu não posso. Então, eu olho quando, sendo luz, né? Quando uma mulher decide ser luz, ela não tem noção o que ela faz no ambiente. Só dela chegar, a luz já chega e quem não está sendo luz fica constrangido. A mulher que não ora fala, por que eu não orei hoje? A mulher que não persevera, ela começa a pensar, por que eu deixei de ser perseverante? Todos os motivos que acontecem em nossas vidas não é suficiente para nos afastar da perseverança. Pelo contrário, quanto mais motivo, mais perseverante eu tenho que ser, né? Sim, e nós não temos noção quanto atitudes, assim, por exemplo, a minha mãe, ela tem 75 anos e ela não deixa de dobrar os joelhos para orar. Chegou na igreja, se ficar 2 horas de joelho, ela vai ficar as 2 horas. Aquela que vai Sim, ficar, porque às vezes eu tô com uma dor aqui, uma dor ali, aí você né? fala, ai, Senhor, Ai, hoje eu vou Senhor, orar não deitada. dá. Tá doendo, Jesus. E aí eu chego na igreja, eu olho pra minha mãe tá de joelho. Ah, peraí, eu vou fazer um esforço. Mesmo que eu não consiga ficar todo o tempo, eu tô trabalhando isso em mim. Por quê? Porque fui inspirada por alguém. Então, pequenas atitudes fazem com que pessoas sejam transformadas. Sim, Elo, e vocês estão falando uma coisa muito importante sobre a perseverança. Quando nós falamos, incentivamos quanto à perseverança, não é que nós somos, nossa, perseverantes todos os Ela dias. é a mulher, Nossa, não. a gente elas acordam, nossa, 100%. Não, não é verdade. Aqui tem 3 mulheres que aprenderam a duras penas, como é um ditado muito popular, que perseverar em Cristo para ter forças em todos os outros aspectos da vida não é uma escolha, é uma obrigação. Porque, querendo ou não, você sofre, é como eu ouvi e eu achei muito interessante. Você, mesmo perseverando, você continua sofrendo, mas dói menos. Porque você aprende a alinhar o seu pensamento ao propósito de Deus, então você sofre menos. Você dói menos aquela situação. Porque nós vemos hoje um tempo que as mulheres não estão perseverando em nada. E se a gente puder abrir, né, até mais os caminhos, os horizontes, tanto é que você vê que nós vivemos uma era de mais divórcios. As mulheres entram nos relacionamentos na primeira discussão. Gente, casamento não é fácil. Casamento vai ter momento que você não vai concordar, que vai ter alguma palavra que você não vai gostar muito, uma situação difícil, um desemprego, uma doença. E as mulheres estão sendo doutrinadas pelo mundo, pelo falso empoderamento feminino, que você isso. não é obrigada a aguentar o seu marido falar assim, poxa, amor, não vai lá não. Poxa, eu acho que essa roupa aí tá um pouquinho desengonçada. Às vezes o marido fala quase cantando para a esposa, mas a esposa, por estar sendo tão doutrinada pela podridão das mídias, ela enxerga como ofensa. Não, eu não preciso, eu sou
mulher suficiente, Eu posso trabalhar, esse relacionamento me é manter. tóxico, esse Quem me homem, manda? esse patriarcado, esse homem machista. Gente, quando na realidade não é isso. Perseverança é você lembrar todos os dias, mesmo em um momento de crise, é você lembrar todos os dias o que te fez casar com aquele homem. Será que não tem nada de bom mais que você consegue lembrar? Aquele sorriso, aquela conversa? Porque assim, desculpa, se não tem nada de bom, então você que não soube escolher, né? É. Vamos perseverar no casamento, mulheres. Vamos acordar, porque dias ruins tem, mas também tem dias bons. Mas só vive os dias bons quem persevera. Se você desiste, você não experimenta a plenitude. Exato. Não tem como eu viver só dias bons e querer alcançar plenitude. Nós somos forjados no fogo. Exato. Eu sempre falo para os meus filhos que, ó, tem dia de bonança, tem dia que é assim, vamos na piscina? Vamos. Vamos comer na rua? Vamos. Mas tem dia que, mãe, vamos tomar um açaí? Hoje não dá. Mãe, podíamos ir na piscina? Hoje não dá. E aí eu tento passar isso para que eles entendam que existe um momento bom ali da fartura, que você vai, você se diverte, você gasta, mas existe um momento em que você precisa recuar. Estruturar esse ser humano que não vai ser só seu filho a vida toda, mas que futuramente vai ser Exatamente. esposo, vai ser esposa, a saber lidar com os dias difíceis. Uma coisa que as mulheres não estão sabendo fazer. Educar os filhos para Interessante isso. Porque ontem eu tive essa conversa com a minha filha. Ela falou, mãe, eu não sei se eu nasci para casamento. Tem 16 anos. Falei, por quê? Ela falou, mãe, eu não aceito pessoas gritarem comigo. Eu sou cabeça dura, eu tenho muita opinião, eu sou sincera. E ela foi falando, né, o que ela se autoavaliou. Falei, minha filha, casamento, quem não cede, não casa. Exato. Quem não abre mão de uma conversa, de ter uma razão, não casa. Porque casamento não é para você ser feliz. É para você pensar em fazer o outro também feliz. E ela, mãe, me explica o que é submissão. Já expliquei várias vezes, mas conforme vai amadurecendo, vai criando, Você né, sempre uma vai outra precisando opinião. mudar o método de explicação. Exatamente. É E aí eu isso. expliquei para ela, eu falei, quanto mais submissa a esposa é, mais o marido irá amá-la. Menos problema ela vai gerar no casamento. Porque quando eu entendo o meu lugar de submissão, ele entende o lugar dele que tem que cuidar de mim como uma noiva de Cristo. Exato. Aí ela parou e pensou, ela é mãe, não é fácil o casamento. Eu tenho que mudar muito se eu quiser casar. Ou seja, ela já sabe que tem problemas. E se ela quiser viver num casamento feliz, ela sabe que ela tem que mudar. Esse é o problema, a gente que não quer mudar para Sim, melhorar e o existe, ambiente. como falamos de sociedade, né? Depois, se você me abrir o espaço, eu posso até usar um exemplo meu, segundo. Que eu acho que eu e a Clara somos... Ó, São pode muito até falar, fica à Pra vontade. quem não sabe, até o jeito de pregar é semelhante. Você já viu Clara pregar e já viu ela pregar. É ou não é semelhante? Olha, Clara, se você estiver me escutando, meu amor, calma, calma, que essa emoção toda passa, porque eu era exatamente assim. Olha, gente, olha o pensamento. A vida sem Deus é terrível. Porque, assim, eu falo que é a vida sem Deus, meu marido brinca, eu rio muito quando eu falo isso. Que eu falo assim, gente, eu tô virando crente. Agora, no auge dos meus 30 anos, Deus tá falando assim, agora você vai virar serva. Porque não é o tempo que você tá dentro da igreja que, de fato, te faz serva. Porque, gente, filha de pastor. Não escolhi esse cargo pra mim. Pelo amor de Deus, ninguém escolhe ser filho de pastor. Eu comecei a surtar, eu falei, ai meu Deus, tenho que lidar com o problema de um monte de gente, meu Deus do céu, não tô dando conta. Então eu falava também, quando eu ficar adulta, eu não vou casar, eu não quero ter filhos. Olha o pensamento da herege aqui. Se eu tiver filhos, ter meu filho solo, sozinha, para ele não ter quem chamar de pai, para ninguém mandar nele, só eu mandar. Gente, olha o pensamento do demônio. O demônio vai colocando sementinhas. Exatamente. E você vai acreditando naquilo. Eu falava, não, eu quero ser empoderada, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser militar, porque... Meu Deus minha do filha céu. quer ser militar. Eu tô vendo Não. Clara. Gente, olha que terrível. E o meu Vamos marcar um café lá em casa? Vamos. E assim, eu falava, olha o pensamento. Por isso que quando a palavra do Senhor fala que ele não vai te dar nada, que não seja para a glorificação do nome dele, porque eu falava assim, eu vou ser militar, porque eu não vou levar desaforo para casa. Gente, nós somos cristãs, mas a gente tem que falar nossas verdades, Sim. porque eu acho que isso até ajuda quem está nos ouvindo. Pra ser luz tem que ser verdadeira. Sim. Gente, eu falava, não, eu vou ser militar porque comigo tudo vai ser bala.
vou mandar bala em todo mundo para resolver o negócio que eu não vou levar mais desaforo. Mas por quê? Isso era devido a um trauma. A pastora Cássia pôde acompanhar um pouco a minha trajetória no ministério que congregamos juntas. E foram muitos traumas, muitos abusos psicológicos que eu sofri. Então, isso começou a me criar uma revolta. E a revolta, sem o Espírito Santo de Deus, você começa a Sim, endoidar. você se fecha, você não Canaliza consegue nem de uma forma enxergar errada. uma Aí eu saída. falava, eu não vou casar porque eu não vou querer receber ordens, eu não vou querer me rebaixar a ninguém, pedir desculpa, gente, pelo amor de Deus, no início do meu namoro, coitado do meu marido, se ele falasse assim, nossa, Natasha, a flor está rosa. E se eu achasse que a flor estava azul, eu ficava quase um mês sem falar com o menino. Olha a situação. Né? Aí podem se escandalizar. Poxa, mas ela está falando isso, mas eu acho não, pela luz da palavra eu cheguei ao entendimento que o nosso maior testemunho é a nossa vida, a nossa verdade. Porque é muito fácil a gente pregar, cantar, mas a nossa verdade sendo trazida, isso também vai nos libertando cada vez mais, vai nos Exatamente. curando. Então, calma, pastora Cássia, que ela vai mudar. Ela vai mudar porque hoje eu brinco na minha família, gente, eu nasci para ser casada. É a Olha melhor só, coisa. olha isso, glória a Por que Deus. que eu não casei antes? O esposo dela vai amar, né? Gente, né? amor, eu te amo, amor. Foi a melhor coisa que me Ele foi aconteceu. perseverante, né? Ele perseverou. Ele perseverou. Aquele ali, gente, eu falo que a Quem oração... sabe um podcast Novembro Azul? Não é? Ó, as ideias surgindo. Um podcast só de casais. Olha, coisa linda. Gente, casar é bom, né? E a gente estava falando aqui sobre submissão. Olha como um assunto leva ao outro. Começamos falando de perseverança e realmente, dentro do casamento, precisa existir muita perseverança. Precisa. Porque tem momentos em que você está certa, mas você precisa calar para aquela situação ficar Pode ficar com a tranquila. razão. Fica com Sim. a razão que eu fico com a minha paz. E engraçado, Deus é muito perfeito. Eu amo falar que Deus é perfeito. Porque realmente é, né? Eu já tive muitas experiências. Hoje, o que eu vivo hoje, eu fico olhando e falo, nossa, eu era muito diferente. Meu Deus. E aí, ultimamente, aconteceram algumas coisas e aí eu fiquei quieta. Cheia de raiva. Eu fiquei quieta. Mas aí depois que eu passava aquela minha raiva, né? Aí eu falava assim, o fato de eu ter ficado quieta acalmou. Poupou muitos aflitos. Sim, contritos. acalmou, ficou algo tranquilo, sabe? Algo leve. Aí o relacionamento seguiu. Não é que aquilo eu deixei pra trás, botei ali um pano em cima e acabou. Que virou uma muda. Isso, não. Não. Depois, os dois calmos, tranquilos. Olha, naquele dia aconteceu isso, foi dessa forma. E aí a pessoa acaba te entendendo, né? Acaba te entendendo e acaba reconhecendo. Realmente, eu dei uma pisada na bola. E, Elô, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre casamento, porque, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com as varoas de ultimamente, os casais que mais fazem vergonha em uma pizzaria, em um restaurante, na rua. Gente, Supermercado, briga por causa de frango. Frango ou peixe? Fala, Gente. peixe, o que eu levo? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Meu Deus, E ainda é fala, verdade. tá amarrada em nome de Jesus. Gente, Gente, pelo é uma amor de Deus, coisa. não. E a Elô falou uma coisa certa. Se as mulheres, não só as mulheres, os homens também. Epa, eu tô Sim, porque é um vendo que se eu conjunto, né? falar alguma coisa agora, eu vou ferir. Vou ficar quieto. Vou deixar passar e depois a gente conversa. Isso não é ser bobo, isso é ser inteligente. Isso Sim. é não dar brechas para Satanás entrar. Porque em tudo que você entra e lança uma palavra, gente, da mesma forma que uma palavra ela pode te levar à vida, ela pode te levar à morte. E mata um Sim. casamento uma palavra mal colocada. Sim, precisa E ter você esse vê, cuidado. A gente falou sobre tantos assuntos sobre cuidando da minha vida. Cuidar de algo leva tempo. Exato. Requer esforço. Você não cuida de algo para passar. Você cuida de algo que você quer que permaneça. Então você só coloca esforço naquilo que é importante. Aquilo que é prioridade. Se eu me acho importante, eu vou me esforçar para cuidar de mim. Se o meu filho é importante, eu vou cuidar dele. Se o meu marido, o amor dele é importante, se a obra de Deus é importante, uma amizade, cuidar da nossa vinha, ela engloba tanta coisa e tanto esforço que a gente vê, às vezes, por isso que muita mulher desanima. E se não orar, não perseverar, não encontra força. Não aguenta. Eu vou desistindo de uma obra aqui, vou desistindo de um sonho de ter um filho ali,
vou desistindo dessa amizade aqui porque falou algo que eu não queria ouvir. Quem quer ter uma vinha bem cuidada e um vinho bem gostoso, tem que ter paciência. Porque uma semente, uma vinha, seja lá qual for, ela precisa de tempo. Ou geração apressada. É a geração fast food. Tudo muito Tudo rápido. muito rápido. Muito rápido. Mas a mesma rapidez que vem é a mesma rapidez que vai. Sim. Vou trocando como se eu estivesse trocando de roupa, Exatamente. porque eu não vou perder tempo, porque as pessoas não querem, pastora Cássia, como você falou, se dedicarem. Elas não querem perder tempo, porque para muitos é perda de tempo. Você ficar ali 5 anos perseverando em oração por aquele marido que se desviou, é perda de tempo para o mundo. Né? Nós não estamos aqui falando sobre agressões físicas, Exatamente. sabe? Eu ia abordar sobre falta isso. de respeito. Não, varoas, vamos, né? Nosso Isso. entendimento. Estamos falando de É. casamentos saudáveis que Sim. têm alguns problemas. É, porque né? hoje em dia nós vivemos uma geração que Leva assim, tudo ao pé da letra. só entende o que né? querem. Você tá aqui Isso. falando, não, Deus vai mudar. E olha lá, tá falando que eu não sou crente. Ah lá, não, não é isso. A gente tá aqui falando que muitas mulheres hoje não querem perseverar. Perseverar pelo seu casamento, perseverar por um filho desviado. Ah, eu orei 1 mês, 2 meses, não quer aceitar Jesus, vai pro inferno que a minha salvação tá garantida. Gente, isso não é conduta de mulher de Deus. A gente persevera, né? Deus que é Deus, deu seu único filho. Por amor a mim, gente, o que eu valho? Eu não valho nada. Né? verdade. Israel, o que fez com o Senhor Jesus? Os judeus, o que fez com o Senhor Jesus quando ele pisou na terra? Mas mesmo assim a palavra do Senhor fala, eu protejo Israel. Quando ele vier, é lá que ele vai pisar, no Monte das Oliveiras. Então, quem somos nós para desistirmos tão rápido de quem amamos? Vamos perseverar em oração. A conversa está agora se encaminhando novamente para perseverança e oração. Perseverança e oração. Assim, são duas chaves, né? Exato. E aproveitando aí que a gente está nesse gancho, né? Nós vamos falar também sobre a Ogla. A Ogla é a outra filha de Zelofeade, né? Que participou aí desse contexto todo. E o nome Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. E aí isso glória. leva a gente um pouco ali pro equilíbrio. Porque, né, não adianta eu ser extremo. Não, eu só cuido da minha vida. É o outro extremo. Isso, mas aí a minha vida... Eu cuido da minha vida e eu não quero saber da vida de ninguém. Se a minha barriga tá cheia, que o outro passe fome. Precisa ter esse equilíbrio. Né? Precisamos ter essa noção de que, assim, eu não tenho que cuidar só da aparência. Eu não tenho que só orar. Eu não tenho que só cuidar do marido. Falou tudo. Só cuidar dos filhos, né? Eu preciso ter o equilíbrio Exato. em todas as áreas. Pode falar, fica à Pra não vontade. deixar também criar a autossuficiência. Ah, não. Se meus filhos estão na casa de Deus, meu marido tá indo pra igreja comigo, eu não preciso orar pela minha irmã que tá chorando porque o marido dela tá desviado. Ela que se vire com o problema dela. Depois a gente vai discorrendo mais, mas é um assunto muito interessante, o equilíbrio. Pode ficar à vontade. Não, Pode. depois. Tudo bem, sem problemas, né? Essa questão do equilíbrio é algo, até eu estava conversando com meu esposo, né? E a gente tentando ali definir, né, o que era o equilíbrio, né? Como diz o tema, não ficar com os pés amarrados, não anda com os pés amarrados. Você não tem como, se você tiver com os seus pés, trazendo para o lado real mesmo, seus pés estão amarrados, você não consegue andar. Você vai até, né, tá ali, mas vai chegar um momento que você vai cair. Não vai ser uma coisa permanente, né? Então, a Ogla, ela é aquela mulher que ela pode até ter problemas. Ela pode até ter dificuldades, pode ter um marido afastado, pode ter um marido que está dentro da igreja, andando com ela, mas que ainda não entendeu o verdadeiro sentido do que é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, mas ela permanece. Ela continua andando, ela continua seguindo. Aquilo dali não faz com que ela pare de trabalhar. Não faz com que ela deixe de fazer. Nós vemos hoje em dia muitas mulheres que, né, eu falei agora de marido e tal, conversamos muito sobre casamento, mas nós vemos também muitas mulheres que sustentam as suas casas, são mães solo. Imagina a dificuldade para essa mulher ter que
carregar tudo isso, né? Toda essa responsabilidade. Mulheres que ainda sofrem, né, por ter companheiros que acham que ele fazer o papel de pai é rede de apoio. E não é rede de apoio. Rede de Sim. apoio é uma mãe, é uma tia, é uma prima. Gente, responsabilidade, isso serve para os varãozinhos também que estão nos ouvindo. Com certeza. Só entra no relacionamento também se você estiver disposto a assumir a responsabilidade que é o relacionamento, que é a paternidade, que é a vida. Porque você não é rede de apoio, é a sua responsabilidade. Não é, chorou, entreguei pra mãe, Ah, né? barriga doeu, vem trocar essa criança. Não é desse jeito, né? É os dois ali no mesmo barco. E a gente acaba vendo muitas mulheres trabalhando muito, né? Correndo atrás do pão de cada dia. E ela sai muito cedo, e ela chega muito tarde. E ela tem todo aquele trabalho. A gente volta lá para o início, a oração. A perseverança, que Tem que acaba ser sendo muita a oração. chave para que ela consiga vencer tudo isso. Porque senão não consegue. Realmente ela começa a atrair ansiedade, aí vem depressão, vem diversos problemas, E né? Satanás não brinca em serviço. Não, ele vai bombardeando. Ele percebe sua vulnerabilidade e fala: opa, vou aproveitar. Isso Vou começar aí. a colocar na cabecinha dela: você merece mais. Você vai ficar sofrendo, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, a gente vai falar, né? Mas isso sou eu, Natália. E interessante, eu vou até deixar aqui uma experiência de algo que aconteceu alguns anos atrás. Isso assim, eu querendo levantar a questão de nós sermos luz para as outras vidas. Sejam elas mulheres, homens, adolescentes, crianças, de sermos luz para outras vidas. Alguns anos atrás, eu estava na igreja, num culto de crianças, e tinha uma amiga minha, ela tem filhas gêmeas. Uma delas estava naquele princípio de diagnóstico de autismo, não, né, o médico desconfiava, estava fazendo todo o tratamento. E aí ontem ela postou no status dela, ela postou a foto de uma e falou que glorificando a Deus, que ela passou de nível 2 para nível 1. E eu fiquei muito feliz, eu glorifiquei a Deus, e aí eu mandei mensagem para ela, falei: Deus é perfeito, muito bom e tal. Depois ela postou a foto da outra, né, falando o quanto ela dá forças para ela continuar, o quanto ela ajuda no processo da irmã. E aí eu falei: nossa, elas estão lindas, estão enormes. E aí ela me mandou um áudio. E ela falou assim: eu não sei se eu já te agradeci, mas eu quero te agradecer por aquele culto das crianças, que eu estava muito estressada. Eu estava já juntando as minhas coisas para ir embora, porque as meninas não ficavam quietas. Uau. Você foi atrás de mim e não me deixou desistir. Quando eu comecei a ouvir o áudio dela, eu comecei a chorar. Porque às vezes a gente acha que são atitudes que qualquer um teria. Mas, se nós estivermos atentos, pode ser a atitude que aquela pessoa está esperando. E aí ela falou assim para mim: você pode ter certeza que com aquela sua atitude eu senti o abraço de Deus. Eu me senti assim, sabe? Isso tem anos que aconteceu, deve ter uns 4 anos. Foi antes da pandemia. Era um culto de crianças, né? Ela estava ali com as crianças dela. Elas estavam chorando, enjoadas e tal. E aí ela já estava se sentindo Constrangida. Sim, constrangida, exatamente. Mas aí eu fui atrás dela, falei com ela: não, você não pode desistir, fica aqui, fica no culto, eu te ajudo, vamos lá. E olha o testemunho agora. E ela falou: você fez toda a diferença naquele dia na minha vida. E eu não tinha noção. Um pequeno gesto que mudou uma história. Sim, e eu não tinha noção do que a minha atitude naquele dia tinha causado. E aí ela falou ainda assim: muitas pessoas olham, não sabem do problema, não são sensíveis, criticam, reclamam, e você teve um olhar diferente naquele dia. É triste ver mulheres insensíveis com outras mulheres. Você falou tudo, não tem pastora empatia, Cássia. porque um homem ser sensível com uma mulher, né, existe, porém... Mas é mais raro. É mais raro. Porque é da Agora, essência do homem ser mais bruto. É da Sim. essência do homem. Agora não a gente é por espera de uma mal. outra mulher um entendimento, uma empatia, um abraço, uma mão, porque nós mulheres somos muito... Existe uma um pouco mais dura, outra mais, assim, molenga, podemos dizer assim, né? Mas mulher é mulher. Exato. Sim, e Por mais todas que ela têm uma não certa assuma, emoção ali, ela né? ama Sim. alguém que olha para ela e fala: eu tô aqui.
Eu vou te ajudar acolher. nisso. Exatamente. Vou te acolher. E muitas das vezes as mulheres não fazem isso. Nós vivemos uma época que, voltamos a repetir, fala-se muito sobre o empoderamento, sobre uma mulher é pela outra. Gente, nós sabemos que é bem maquiado isso, porque na realidade não é assim. É muito fake. Vocês falando isso me traz a lembrança, uma vez a minha irmã e eu estávamos em um determinado local, tinha uma moça junto com o seu grupo de amigos. Eu falo que é amigos porque eles estavam se tratando de amiga, amigo, amiga, amiga. E assim, tinha muitas meninas e muitos meninos com ela. Não sei nem se eu posso falar, né? Mas ela estava em seu período. Fica à vontade. É Ela- Outubro Rosa, né? Eu acho que Tem a é ver. até muito importante a gente falar isso, até mesmo pelo mês. Ela estava no seu período e todos nós sabemos que ocorre, gente, vários riscos de você, às vezes, não colocar o absorvente bem colocado. Gente, isso acontece, isso é normal, século XXI, pelo amor de Às vezes Deus. até vazou demais, né? Isso. E ela, quando ela levantou, tadinha, tinha vazado. E as amigas vendo começaram a rir dela, cutucando os meninos que estavam junto, rindo dela. E quando ela chegava perto, amiga, amiga, que não sei o quê. Mas quando ela saía, era motivo de piada. Eu e a minha irmã não nos aguentamos. Fingimos que chamamos a atenção dela de alguma forma. E quando nós falamos, ela falou... Você via-se no rosto dela, não um sentimento de vergonha, mas um sentimento de decepção. Porque tinha outras mulheres junto com ela, falando que era amiga e zombando de uma vergonha dela naquele momento. Então, isso é muito válido falarmos, que a gente também tem que tomar determinados cuidados com esse excesso de amizade que o mundo está oferecendo. Porque são pessoas que, quando você está sentado junto com ele, está rindo, está adorando. Não, você é linda, vai lá, fica com aquele homem mesmo. Ah, não tem problema se ele é casado. E vai, menina, você tem que viver sua vida. Trai esse marido, que eu não sei o quê. Mas quando você se levanta e sai, você é o motivo de chacota deles. Então, que isso possa até ficar de reflexão, que é a sororidade que muita gente fala, mas pouca gente vive, que é uma mulher de fato pela outra, como a Elô foi pela sua amiga. Ela acolheu no momento de desespero, mas hoje o mundo não é assim. Ela critica, fala mal, mas quando está sentado junto, ai, seus filhos são tão lindinhos, mas quando fala, que peste dessas crianças, não fica quieto. Exatamente. Entendeu? Infelizmente, né, vivemos num mundo que tem muito dessas coisas, né? Ao invés de trazer luz, de chegar ali e ser verdadeiro. Somos Acaba trevas. apagando Sim. o pouco de luz O que alguém pouquinho tem. de luz que às vezes aquela pessoa, de repente, aquela mulher, ela só tem aquela roupa. Vamos, né, falar de roupa de repente. Exato. Ela só tem aquela O roupa. marido tá desempregado, Sim, né? Passando e um aí- momento difícil. E aí a outra, ao invés de, nossa, você tá linda. Não, nossa, você só vem com esse vestido? Por que não vai lá no closet? Não né? é? Da poderosa, da Sonhos toda rica, mulher. né? E pega aquele vestido que você nem usa com tanta frequência, você tem 5 iguais, pega 2 e dá pra ela. Sim. Fala assim, meu amor, aqui, achei sua cara. Mas também não é pra falar assim, ah, eu tô te dando, Não, tá? Porque eu tô aí- vendo que não, você aí tá não. o pó da rabiola. Não é isso. Não. É pegar e falar assim, aqui, amada, achei sua cara. É lindo, vai ficar lindo em você. Usa que você vai ficar deslumbrante. Ajudando a outra. Nos falta isso. Esse fruto Muito. falta, a amabilidade. Exato. É muito anjo para tudo quanto é lado. E os frutos das mulheres, porque se não tem cuidado, não tem fruto. Exato. Tá faltando muito desse fruto. E as mulheres do mundo vai comer fruto de quem? Das mulheres cristãs. Se eu não tiver um bom fruto, eu vou alimentar quem? Exatamente. Se eu sou infrutífera, eu vou querer alimentar quem? Então eu preciso. Eu acho que o tempo que a gente tem é muito pouco para os assuntos, né? Do Outubro Rosa, ele vai irradiando, sabe? É como a árvore com as suas raízes, ele vai, né, se expandindo, porque quando a gente ouve aqui uma outra a falar da situação da sua amiga, da situação dessa mulher, geralmente mulher tem o dever de falar, amiga, você já fez seu exame? De acolher a outra. Eu estava para fazer meu exame de preventivo esse ano e na consulta eu falei assim, nossa, tem 3 anos que eu não faço. Olha quanto tempo eu fiquei. E eu me senti muito mal. Muito mal. A outra falou assim, nossa, eu tenho 5. Uau. A outra virou e falou assim, eu tenho 20. Imagina como eu fiquei. Eu achei, eu estava péssima,
Porque eu não estava cuidando da minha vinha. Quando eu vi que tinha 20 anos, a outra 5. Uma outra falou lá, outro tempo que eu não lembro agora. Mas várias mulheres deixaram de cuidar de si, um simples exame. Muitas mulheres. Por isso que é importante uma falar com a outra, dar esse toque. Aí você já fez? Eu lembro do Outubro Rosa, ano passado, né? Que a Natasha ministrou a palavra. Teve homens que foi fazer exame por causa da sua palavra. Que bênção. Teve irmãs que falou assim, nossa, eu me senti envergonhada, quase 50 anos, eu preciso fazer exame. Foi ela, foi o marido, foi outras mulheres. Que bênção. A sua semente Glória a Jesus. fez... Olha o fruto. A sua semente fez pessoas alertarem. Não para o espiritual. Não somente para o espiritual, mas para o natural. Porque não adianta eu ser espiritual sem poder me levantar para abraçar alguém. Exatamente. Espiritualmente eu estou muito alimentada, mas eu não consigo andar para orar por alguém. Então é tudo um conjunto. Não conjunto. podemos ser aqueles que só falam assim, vai, Jesus te salva, Jesus te ama. Mas a pessoa está com fome e você não dá o que de Orar comer por para a você, pessoa, né? Não tem Tipo, não, como. olha só, eu vou expulsar o demônio, vou orar, vou profetizar. E a pessoa tá, pelo amor de Deus, só quer um pedaço de pão. Me dá um pedaço de pão, depois você ora, eu tô morrendo. Porque a mulher que não se detém, ela abrange tudo em sua volta. Tudo. Ela não é perfeita, mas ela é esforçada. E nunca vai ser, né? Nós nunca vamos ser perfeitas. Mas a gente é que nem a gente está falando de perseverança e equilíbrio. Nós temos que ter a nossa perseverança e eu acho que é o que nos agracia. Uma mulher desequilibrada. Já fui tanto. Gente. Sangue de Jesus. É destruidor. A palavra já fala, né? Que é melhor você morar sozinho, num casebre, vamos dizer assim, do que numa mansão com uma mulher rixosa. Sangue Quando do Cordeiro. nós, mulheres, estamos desequilibradas, a gente desequilibra o nosso lar. Isso é fato. Exato. Se tem mulher que fala que não, o dia que ela tá desequilibrada, ela desequilibra filho, marido, Acaba igreja, tudo. Meu ela já Deus. chega na igreja, O estado do Rio de Janeiro ela fica muda. desequilibrado. Uma É mulher verdade. equilibrada, ela muda o ambiente. E uma desequilibrada também. Então, o equilíbrio, ele é fundamental para Tanto nossa é vida. que a prova disso é que quando nós estamos de TPM, o marido logo fala, não Exatamente. mexe com ela, Eu acho que o que equilíbrio... ela, Deixa quieta. ela está de TPM, pra você ver O como equilíbrio ficamos é luta, desequilibrados. é a luta de cada dia da mulher. Eu acho que se manter equilibrada nos dias de hoje deveria ser fruto do espírito. Deveria ser, né? Porque, irmãos, é complicado. Mulheres todo que estão dia. ouvindo a gente agora, se você está nesse estado de desequilíbrio, reconheça o seu desequilíbrio. É melhor Exato, reconhecer. E quando você exato. não reconhece, todo mundo vai olhar para você e vai te ver como um exemplo de pessoa desequilibrada. E não adianta. O exemplo fala mais do que palavras. E quando a gente não reconhece esse desequilíbrio, quando alguém fala assim pra gente, nossa, você está tão desequilibrado. Ah, meu Deus! Olha essa afronta, Terceira Jesus! Guerra Mundial. Atacando fruto, atacando Jesus, pedra porque tem olha fruto. como Satanás me afronta. E não, é o próprio anjo falando, calma, filha, você tá mesmo. Sim, nós precisamos ter um olhar atento. Isso Análise, vai pra é análise. de que nem sempre eu tô certa. Exato. Nem sempre eu sou dona da razão, né? Tem momentos em que eu acabo dando ali meus Guarda a ataques. graça. Tive um exemplo. Eu acordei agitada, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu falei, Clara, faz isso. Meu esposo faz isso. Aí eu falei assim, porque se não fizer, vocês não fazem. Aí eles, nossa, o que aconteceu? Eu falei isso com meu marido ontem. Eu falei isso e saí. Daqui a pouco eu voltei, fiz a pergunta pro meu esposo. Ele, ué, você tá de bom humor agora? Eu falei, mas eu não estava de bom humor, de mau humor. Mas o jeito que eu falei parecia que eu estava desequilibrado. Só porque eu falei aquilo. Então, uma palavra, um gesto pode demonstrar muito sobre Olha, a tem gente. momentos que nós estamos tão demais que falta pouco. Nosso marido fala assim, de onde tu veio? Que ocupação Vai é saindo essa? um por um. Sai legião. É Porque a verdade. gente, mulher, consegue rir de um assunto tão sério. Sério, nós temos esse, não vou dizer, não sei se é certo falar poder, mas o Senhor nos dá autoridade, né, na palavra. A palavra nos dá esse poder de sermos verdadeiras e reconhecer. Exato. Que a gente pode melhorar para ser luz na Sim. vida das outras A palavra pessoas. nos diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia. Exato. Então, por que ficar se trancando, né? Por que manter os nossos pés amarrados ao mundo, aos padrões do mundo, ao que o mundo diz não? Por exemplo, falamos muito aqui de casamento, né? Questão da submissão. Você ouve muito uma distorção do que é submissão. Exato. Coloca Ah, como mas se eu- fosse escravidão. Sim, eu vou deixar ele me mandar? Eu vou ter que fazer tudo que ele quer? É companheirismo, é andar a dois.
ao lado, um respeitando o lugar do outro. Eu respeito o meu marido como o chefe, eu sempre brinco que ele é o baluarte do nosso casamento, ele é o meu sacerdote, ele é o meu chefe, mas, vamos dizer também, para não ficar muito por baixo, né? Eu sou a levita. Eu já joguei essa pro meu esposo. Eu falei, olha, se você tiver na bênção, eu sou bênção. Se você tiver em maldição, eu sou amaldiçoada. Porque você é o sacerdote, você é o alfa. Exato. Eu já joguei isso pra cima dele. Então, aí ele já tem que andar no miúdo, porque ele fala, opa, eu tenho que ser a bênção dessa mulher. Porque a mulher, gente, sem bênção, ela é terrível. Não dá, não tem como. Então assim, se distorce muito isso, né? Quando, na verdade, como nós falamos, é companheirismo, né? É andar lado a lado. E é todos os dias. Como a irmã Natasha até citou aqui no início, no meio da nossa conversa, né? A falácia toda. E interessante que essa mudança, como nós falamos aqui, né? Não existem mulheres perfeitas. Não existem mulheres que são sempre, o tempo todo perseverantes, o tempo todo equilibradas, né? O tempo todo estão ali, não. Mas é uma busca diária. Aí a gente volta lá para o ponto da oração. Como é importante. Acho que o debate, o podcast hoje tinha que falar de oração, né? O tema principal, oração. Porque volta para a oração. Você precisa de oração para você se tornar uma mulher equilibrada, uma mulher que consegue resolver os seus problemas, que não é detida pelos problemas, pelas tribulações, uma mulher que não tem os seus pés amarrados, né? E muito interessante na parte que a gente falou da mulher que não se detém, que não tem os pés amarrados, né? É muito interessante porque ela não deixa de ter aflições. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Uma verdade. Sim, então quando você tem um relacionamento ali com Jesus, ele vai te dando, minha filha, eu tô contigo. Né? Não se afunda nisso aí, não. Né? Você não precisa trabalhar tanto. Calma. Tenha equilíbrio. Você precisa cuidar de você. Às vezes, um simples lavei o cabelo. Nossa, gente, que leveza. A dignidade volta. Sim, você já como. Opa, meus cachos estão perfeitos. 20 anos. Sim, meus cachos estão lindos. Nossa, eu estou me sentindo maravilhosa. Às vezes, a minha filha, ela tem o dom de levantar a minha estima. Não sei se vocês repararam, né? Mas eu tenho uma sobrancelha e não tenho a outra. Mulher, eu não tinha reparado. Pra Pois que você foi falar isso, mulher? É algo que me incomodou bastante no início, quando começou o problema. É algo que me incomodou bastante. E aí eu ia lá, aí eu tentava desenhar outra com um lápis, e fazia, e acontecia. Depois de um tempo, eu falei, não, ela caiu porque ela caiu. Nem os médicos descobriram Tenho que me aceitar o porquê. Sim, exatamente. E aí eu deixei pra lá. Falei, não, agora eu vou. Quando tiver a oportunidade, né, de fazer ali ela bonitinha, eu faço. Fui madrinha de casamento, fui lá, fiz a maquiagem, botou a sobrancelha, né? Falei, nossa, ficou linda, realmente faz diferença. Porém, aquilo dali... Não é a sua essência. Isso aí. Não é o que define a sua essência. Né? Eu sou a Eloá que eu sou por causa da minha sobrancelha? De uma certa forma, estava te amarrando. Sim. Né? Porque eu tinha que dar um jeito de passar um lápis e comprava um e comprava outro e ficava tentando desenhar e faz rena e faz isso e faz aquilo. E não era a minha essência. Aliás, esse fato, como você falou, né? De estar amarrada. Esse fato de eu ter que ficar modelando a minha sobrancelha, isso me prendia. Porque se eu ia sair, eu não simplesmente botava o meu óculos, arrumava o meu cabelo e ia. Não, eu tinha que correr lá e ajeitar aquilo dali. Associava a sua beleza, a sua felicidade a algo tão pequeno. Sim. Um dos outros. Exatamente. E aí, deixei pra lá. Agora eu vou pra onde tiver que ir. Ela tá aqui. Quando dá, a minha filha, ela fala assim, mãe, o seu rosto é lindo. Ela fala, é só a senhora... Ai, eu amo seu rosto. É só a senhora passar um blush, passar um gloss e tá perfeito. Não tem muito o que fazer. Essas coisas nos ajudam. E por que não nós fazermos isso com outras mulheres? Exatamente. Amiga, passa só um gloss. Vai ficar bonita. Ou, às vezes, até mesmo apoiar aquela que fala assim, hoje eu não tô querendo me maquiar.
Não precisa, você é linda da forma que Exatamente. você... Gente, Olha como seu rosto é lindo. quantas vezes a gente, num culto de domingo, a gente fala assim, poxa, por mim hoje eu só tomava banho, cabelo molhado, aquela roupinha com cheiro de limpa e não fazia nada, não colocava brinco, não colocava salto. Eu acho que a gente precisa romantizar essa naturalidade da mulher, né? Que você, pra ser linda, você não precisa estar de salto alto. Exatamente. Algumas mulheres você Maquiada, conhece né? maquiada, e quando você vai ver, Você natural, fala, que isso? cadê ela? Fala, que... Deixou ela onde? De onde tu veio? Arranca uma Sim. coisa, arranca uma outra, arranca outra. E muitas vezes não é nem porque elas são vaidosas e estão se cuidando. Porque Muitas vezes elas querem. aprovação. Sim, elas querem aprovação. Elas estão escondendo debaixo daquela maquiagem a falta de aceitação que elas sentem. E não sei se vocês vão concordar comigo. E essa aceitação nada tem a ver com o olhar dos outros homens. Mulher Não. se arruma por aceitação da outra mulher. Isso. Gente, muitas das vezes os nossos maridos podem ficar assim, poxa, ela tá se arrumando tanto. Pra quê? Pode ter certeza que não é pra atrair o olhar de ninguém. Mulher se arruma pra outra mulher. E fala assim, meu Deus do céu, porque aquela mulher vai me criticar, ela vai estar mais bonita. E é uma coisa que todos os dias nós temos que pedir ao Senhor pra nos libertar desse espírito de competitividade, como falamos no início. Todas são lindas na sua essência, maquiada, não maquiada. Sim. Estando tomada banho, porque, né, calorzão, né, não tem necessidade de não tomar banho, higiene, até porque depois a gente vai entrar no assunto da saúde, e é uma coisa muito importante. Higiene, gente, é a coisa mais importante. Agora, acessório, se você não tá afim de usar, não usa. Você não é escrava disso. Não é obrigada a Não. usar, Você né? é linda na sua Está... Ó, essência. inclusive, eu falei assim, hoje, né? Eu falei assim, eu vou colocar só um brinco. Esqueci até o brinco. Menina, eu ia vir com um brinco pequenininho, mas eu falei assim, não sei como é que eu vou, não sei se eu vou de brinco grande. Eu falei, ai, Jesus, que por mim não tá nem com de brinco. A gente sabe que é algo que quando nós estamos à vontade para usar, Isso. é algo que fala, nossa, eu coloquei esse brinco e ficou muito lindo. Você se sente Né? mais formosa. Sim, mas quando você não está com vontade Mas também, não pode se tornar uma escravidão. Não Exatamente. pode se tornar as ataduras que amarram os pés e te fazem perder o equilíbrio. e era o que acontecia comigo relacionado à sobrancelha, porque mesmo fazendo, eu ficava ainda achando que não estava legal, estava estranho. As pessoas estavam olhando e às vezes as pessoas nem percebiam porque eu uso óculos. Agora eu não tinha reparado. ele tá grande, né? Cobre um pouco, mas era um menor, mas mesmo assim não dava, não era aquela coisa muito O perceptível. que te define é a sua essência. Sim. É isso que as mulheres têm que entender. E hoje, quando eu falo isso, né? Eu falo, eu não sei se vocês perceberam, como eu fiz com vocês, né? E aí eu falo sobre. Poxa, Elan, eu não tinha nem percebido. Foi o que Agora eu que eu vi. Eu falei, pra que você falou? Não tinha nem percebido. Pois é, né? E depois que a pessoa fala, realmente não tem, mas já não me incomoda mais, Exato. sabe? Já não é aquela coisa que tem que fazer. Não, não me incomoda. O julgamento alheio já não te define mais. Não. Você eu, sabe quem você é. assim, cuida do cabelo. O cabelo tá. Não deu pra fazer. Não o tempo todo de coque, né? Até pra ser irmã do coque tem um limite. Sim, Ah, é. né? Vamos Se for num dia devagar. muito quente, igual está hoje, pra quem é muito calorenta, igual eu sou, aí um coquezinho é válido. Sim, um coque, né? Bem arrumadinho ali e tal, igual da irmã Natasha, tá uma graça. Mas não o tempo todo, né? O Exato. tempo todo tá de coque. O tempo todo de coque. Não, vamos soltar os cabelos. Coque, blusão de prefeitura, daquela campanha Deputado, política. Meu Deus do É, céu. não, Foto vamos. do Tiririca Não, na frente. não. Ai, isso é pelo amor de Deus, gente. Vamos ter noção. Vamos botar o equilíbrio. Vamos, é A verdade. mulher que já se veste assim, dorme assim, acorda assim, faz tudo assim, com coque, com a blusa de deputado. Descompensou. Ela já tá desequilibrada, só precisou de alguém falar pra ela, filha, vamos voltar ao equilíbrio. Tá pior Alguém do... corajoso Tá pior do que... pra encarar esse leão, né? Porque Tá também pior tem do que coragem. Ogla, né? Porque ela, o significado é porque ela não tá lá com os pés atados. Ela já tá que nem Lázaro, toda amarrada já. Sim, sim. Terrível. E aí, todos os dias, a gente precisa buscar isso. Essa mudança, essa transformação nas nossas vidas, para que a gente não se torne alguém cativo. Alguém preso aos padrões do mundo. Alguém que, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso levar o sustento. Mas espera aí, até quando você vai conseguir trabalhar? Né? Até quando você vai conseguir manter tudo isso se você não cuidar de você?
A pastora Cássia tinha um versículo? Sim, é Isaías 52, e ele é um verso que me desperta muito. Quando eu começo a emudecer, quando eu começo a deixar algumas coisas vir para tentar me amarrar, eu lembro logo desse verso. Ele diz assim: desperta, desperta. Veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti circunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, Jerusalém. Solta as ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Que verso! O Senhor já dá aquele despertamento, levanta. Você não precisa ficar amarrada, não precisa ficar cativa. A atadura não foi as vestes que eu escolhi para ti. As tuas vestes são formosas. A atadura é para quem está morto. E ele vai vir buscar noiva viva. Então nós temos que entender que o equilíbrio nos mantém vivos. A irmã Natasha vai até abordar, né, agora um pouco sobre isso, sobre o equilíbrio. Então, mulheres, vamos tirar essa atadura. Começa no pescoço, daqui a pouco vem descendo, vai descendo, e você começa a ficar uma múmia. Você vai para o culto, parece uma múmia. Você vai ao mercado, parece uma múmia. A pessoa não te reconhece mais. Rixosa. Porque você foi permitindo uma atadura espiritual te envolver, te envolver. Quando você para ver, você se acostuma com a atadura. O problema é se acostumar com a visão da atadura. Você se olha no espelho, eu tô acostumado com isso. E a sua veste real de filha, de princesa do Senhor está te esperando. Desperta, troca essa atadura pelas vestes que o Senhor escolheu para você. E tomar também o cuidado, você falou uma coisa, pastora Cássia, muito importante, é que o equilíbrio nos faz não nos esquecermos de nós mesmas, mas também não nos faz nos achar melhor do que as outras. Esse equilíbrio é necessário tanto para a nossa vida pessoal, nossa vida conjugal e nossa vida espiritual. E nós vemos hoje muitas mulheres que, infelizmente, estão confundindo. Você falou sobre o versículo que fala que o Senhor Deus não nos quer com ataduras para nós levantarmos. E lá no Novo Testamento também tem um versículo que Paulo fala que nós não somos mais escravos da lei. Nós somos servos e escravos. Podemos falar que somos escravos de Jesus porque nós temos a marca dele. E nós sabemos que pela história que só tem a marca quem é propriedade de um senhor. E assim, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou escrava de Cristo, porque é a escravidão que me liberta. Ao mundo é meio loucura. Só quem está na luz consegue entender. É meio louco falar, nossa, que escravidão é essa que liberta? Mas é uma escravidão da graça, que hoje eu vivo, que me liberta dos estereótipos que o mundo tenta me colocar. Eu tenho que estar em cima de um salto alto 24 horas, eu tenho que estar com roupas sensuais, eu tenho que estar de qualquer forma. Vestes realmente não salvam ninguém. Mas é como eu sempre ouço em pregações, e é muito válido falar, mas quem é santo sabe as vestes que usam. As vestes te santificam mais, porque transborda o que está dentro. Você não tem a necessidade mais de ser escrava, de ter que chamar a atenção de homens por onde você passa, que nós conhecemos. Tem muitas mulheres que, infelizmente, ela tem um vazio tão grande dentro de si, uma falta de equilíbrio emocional tão grande, que elas só se sentem bem se elas receberem vários elogios. No seu WhatsApp tiverem vários pretendentes, quando na realidade você percebe que você conquista o sucesso quando você tem um amor verdadeiro, aquele amor que está com você quando você está bem, quando você está mal, quando você está bem magrinha, quando você está mais cheinha, quando você está na saúde e quando você está na doença. Quando a gente entende esse equilíbrio da parte do Senhor, a gente percebe que todas as paixões desse mundo, nada chega perto do verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo que põe na nossa vida. Então, há mulheres nos ouvindo, há jovens nos ouvindo. Então, o conselho é, irmã Natasha, mas não existe profecia para casamento. Existe e não existe, porque eu sou prova de uma confirmação. O meu relacionamento foi confirmação de Deus, mas não vai vir uma pessoa, eis que te digo que você está sendo preparada para fulano de tal. Não, talvez isso não vai acontecer, mas embora a gente não pode limitar Deus. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Sim. Mas se você saber orar, se você souber pedir, vai ser alinhado ao propósito de Deus. Porque não adianta também muitas mulheres, né, querendo viver com um príncipe e buscando no brejo.
que o que começa no altar termina no altar. Exatamente. Muitas mulheres querem o altar, mas não querem semear no altar. Não. Porque, querendo ou não, né? Homem de igreja é muito chato. Homem de igreja não vai ter aquela conversinha que eu gosto de ouvir, não vai curtir as mesmas coisas, não vai querer faltar um culto para poder ir para uma choperia. Gente, a gente sabe que é uma realidade no nosso meio evangélico também, a gente não pode esquecer disso. Sim. A gente não pode esquecer disso, que eu acho que tem muita coisa nas mulheres. A gente tem que falar das cristãs, né? Que nós somos cristãs, o mundo jaz no maligno e cada um com a sua opinião. Mas nós, quanto servas do Senhor, tem muita coisa que precisa ser alinhada. Muita coisa que precisa ser alinhada no nosso meio evangélico. E você citou bem aqui a questão da parte da saúde. Então, a irmã Natasha já trabalhou com enfermagem, né? Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre trazer esse olhar aí da atenção das mulheres. A pastora Cássia falou um pouco sobre a questão dela ficar 3 anos, né, sem fazer o preventivo. E existem, sim, muitas mulheres que passam pela experiência, né? Porque, querendo ou não, é uma experiência. É uma experiência. Exato. Passar um pouquinho pra gente, assim, do que você já trabalhou, do que você conhece, né? Nessa Sim. questão dessa área. É um assunto muito importante nós falarmos. Muitas pessoas falam assim: a igreja não foi feito para falar sobre. Igreja é para. Gente, olha só. É uma ignorância porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos a galgar, né? Morar no céu. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive na terra. Né? Exatamente. Enquanto estamos na Terra, temos que também saber alinhar, ter o equilíbrio que Ogla teve, né? Nós temos que ter o nosso equilíbrio. Não sei se vocês sabem, mas o Outubro Rosa ele foi criado, né, na década de 90, lá nos Estados Unidos, porque estava havendo muitos casos de mulheres morrendo com câncer de mama. E eu acredito que os médicos devem ter falado assim: poxa, um câncer que, se detectado tão precocemente, dá para curar, por que essas mulheres estão morrendo? Vamos começar a chamar a atenção dessas mulheres. E assim, eu fiquei muito pasma com um blog que eu estava vendo de um médico, que ele falou que ainda hoje, no século 21, 2023, há muitas mulheres que não vão ao ginecologista, mesmo se elas apalparem seu seio, sentir um carocinho, porque elas acham que vão perder a sua feminilidade, vão deixar de ser mulheres. Elas se preocupam: mas se eu tiver com câncer, eu vou perder meu seio e meu marido vai procurar outra mulher na rua. Olha o ponto que nós chegamos. Né? Uma ignorância. Gente, muitas das vezes esse carocinho que você sente nem pode ser câncer. Pode ser um cisto. Pode Algo ser que dá para resolver. isso. Às vezes, com o remédio que você toma, você vai estar resolvendo aquilo. A pastora Cássia falou que ficou 3 anos sem ir à sua ginecologista, mas é uma realidade que todas nós não estamos livres de viver. Exatamente. Porque são tantos afazeres que quando a gente fala assim: não, vou marcar para o mês que vem. Vou marcar para o mês que vem. Aí daqui a pouco já passou um ano. Ah, não, o ano que vem. E aí você tem que associar com o seu período, Isso. com diversas coisas, aí quando você né? fala que vai, aí vem o seu período. Aí você fala assim: poxa, eu tô menstruada, não vai ter como fazer. Ah, não, eu não tô bem. Gente, olha só. E tem muitas mulheres que falam: não, eu não vou porque é um exame que me machuca, é um exame chato. Gente, é a mesma sensação para todas as mulheres. É constrangedor, é chato, é uma mãozinha ali que não é convidada, não é amiguinho, não é o esposo. É chato. Mas nós, mulheres, temos que acordar para a realidade. O câncer de mama é o 5º câncer que mais tem matado. É inadmissível uma coisa dessa, né? E a gente tem que ter um olhar mais sensível. Poxa, mas, irmã Natasha, o que a gente pode fazer para tentar mudar isso? A alimentação conta muito. Uma alimentação rica em carnes vermelhas é perigosíssima para a nossa saúde, porque ela ativa processos inflamatórios. Doces, porque tem células cancerígenas que se alimentam de doce. Então, aí a gente entra novamente no equilíbrio. Uma vida equilibrada. Poxa, irmã Natasha, mas eu gosto tanto de comer um doce. Ok, coma. Durante a semana, dá uma segurada no finalzinho de semana, no sábado ou no domingo. Faz uma boa sobremesa, come. Mas quando entrar na semana, corta o doce novamente. Fritura, gente, não tem condições, porque ela te faz
ter ganho de peso. E isso é perigoso. O sobrepeso é muito perigoso para o câncer de mama, porque, querendo ou não, ativa ali hormônios que não são legais, que é a insulina, que é o estrogênio, que são células, que são hormônios que alimentam o meio e que produzem mais células no nosso corpo. A gente sempre está em funcionalidade, né? Vamos dizer assim, exemplo, todo ano a gente está renovando nossas células ali. E a gente já tem que orar muito a Deus para quando essa célula se renovar, ela não vir com a normalidade. Todos nós corremos o risco de ter câncer, isso é provado já. Mas o que a gente puder fazer, vamos fazer exercício físico. Foi feita uma pesquisa pela revista Nature, se eu não me engano, que o exercício físico foi um grande aliado à prevenção do câncer de mama. Porque conforme você faz um exercício, você está perdendo peso e você está controlando a insulina. Olha quanta coisa. 20 minutinhos de caminhada te de livra. graça. De graça. Algumas pessoas, né, costumam dizer, não tenho dinheiro para me cuidar. Nem tudo é dinheiro. Gente, A caminhada faz uma mudança faz. extraordinária. E assim, e o médico, né, o mastologista, ele falou, esqueci o nome dele, ele falou que mulheres, né, que se exercitam, que se alimentam bem, elas previnem, reduzem as chances, né, de ter o câncer de mama. E isso vale para os homens também, que não é só mulher que tem câncer de mama, tem muitos homens também, ainda mais se tiver genética ali da família, é bom ficar de olho nisso. Mas mulheres, principalmente, que têm o hábito de uma boa alimentação, exercício, controlam o seu peso, elas previnem. Se eu não me engano, eu esqueci a porcentagem, que eu sou péssima de gravar números, mas assim, eu acho que é 12% o risco de terem. Ah, mas 12% é tão pouquinho. Não, não é pouquinho, gente. É muita coisa. Tudo que a gente puder fazer para cuidar do nosso Por mínimo templo, que seja, do Espírito né? Santo, é perfeito. E mulheres que já tiveram câncer, elas têm menos chances de ter a reincidência desse câncer voltar. E conforme ela se cuida, né, tem uma boa alimentação, faz um bom exercício, ela também ajuda a função cardiovascular. E a função cardiovascular, ela é aliada ao processo do nosso corpo, de vários hormônios. Então, o nosso coração estando bem, isso nos ajuda a ficar mais livres de ter uma metástase, né? Que é quando o câncer se espalha. Então, mulheres, a pergunta que eu deixo, já foi ao seu ginecologista esse ano? Por favor. O meu, esse ano já fiz o checklist. E uma coisa que, assim, não é totalmente comprovado, mas dois fatores também que ajudam muito é o uso de anticoncepcional. Né? Eu não sei se vocês lembram que no ano passado, quando nós estivemos juntas lá, sobre a ministração do Outubro Rosa, eu falei que a minha prolactina, ela estava 40 e pouco. 42 ou 48. O normal dela, se eu não me engano, é até 24 no máximo, se eu não me engano, que eu sou péssima para número. Esse ano, porque eu permaneci a usar o anticoncepcional, ela foi para 252. O meu médico virou para mim e falou assim: corta o seu anticoncepcional para ontem, porque ele é um veneno e é um dos mais causadores de câncer de mama. Então eu nem vou falar o nome do anticoncepcional porque eu não quero formar opinião. É só um conselho. Mulheres que tomam anticoncepcional, vai ao seu ginecologista. Faça seus exames hormonais. Não é o hemograma completo, porque o completo não tem nada de completo, ele é muito raso. Faça os seus exames hormonais para ver como está o seu cortisol, como para ver essas coisas, porque pode ser que o seu anticoncepcional não esteja fazendo bem para o seu corpo também. E o anticoncepcional está associado também ao câncer de mama, entendeu? E a outra coisa também que, olha que interessante, por isso que a Bíblia fala que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E em um outro versículo fala que um coração inquieto, oprimido, dependendo da versão, ele resseca os nossos ossos. O Senhor já nos alertava do perigo da depressão, da ansiedade, porque há um estudo que uma pessoa com tristeza crônica, estágio de depressão, acaba baixando a imunidade. E com isso que a baixa imunidade aumenta e muito o seu risco de ter um câncer. Então é por isso que é muito importante. Gente, vai para análise. É como um professor meu costuma brincar. Doeu, faz terapia. Vai para análise. Vai conversar. Traumas, dores. Não tenta levar na sorte. Ah, não, eu tô triste hoje, mas
Fica de olho, tá triste, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, opa, isso merece atenção. E vai ao ginecologista, cuida da mente, da sua vida íntima e cuida também do seu físico. Faça uma caminhada. Eu falo por mim, eu tô meio preguiçosa, preciso voltar para ontem fazer algum exercício. Tô no time, né? Né? Tô A gente no não pode time. ser hipócrita. Mas vamos nos cuidar, gente, porque eu sei que quem nos livra é o Senhor. Mas o que nós pudermos fazer também, eu acho que é muito importante. Eu acho que é Sim. muito importante. Aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós, né? Eu posso me levantar, eu tenho dificuldade para levantar, eu posso pedir, Senhor, renova minhas forças, me ajuda, Sim. né? E o Senhor vai te ajudar. Aí, de repente, até eu lembro a pastora Cássia falando um dia desses, que ela sentiu um toque no nariz. E ela sentiu aquele toque de novo, e aí ela acordou e levantou e olhou, né? Quer contar pra gente essa experiência? Hoje eu entendo que foi um carinho do Senhor, mas você dormindo, você não entende. Eu senti um dedo, assim, um toque no meu nariz, continuei com os olhos fechados. Um toque novamente, eu acordei, eu falei, Senhor, se o inimigo tá passando por aqui, o Senhor repreenda. Eu morrendo de sono. Levantei, fui ao banheiro e deitei. Novamente o toque. Falei, o Senhor me chamando pra orar, né? Olha o jeito que o Senhor me chamou pra orar. Eu olhei pra minha filha, olhei pro meu marido, ninguém, todo mundo dormindo, sono ali bem pesado, era o Senhor me chamando pra orar. Sim. Com um simples toque no nariz. Mas com o sono, você já não acorda, né? Marchando, falando... Você Não, acorda. é porque a gente sempre associa, né? Deus só vai falar se vir um profeta e falar, eis que te digo. Não, mas às vezes um ventinho, uma brisa O Senhor diferente. falou com Elias ali, né? Na brisa, no sussurro. Uma brisa diferente, você fala assim, eita, que o Espírito Santo tá palestrando. Eu nunca mais vou esquecer esse dia. Foi um toque, eu levantei, orei, depois dormi muito bem. E foi um jeitinho que só quem tem intimidade, eu costumo dizer assim. Que uma pessoa que não tem intimidade com Deus, ela perde muito esses momentos. Perde a sensibilidade de Perde perceber. muito, porque tá esperando alguém vir de uma forma estrondosa falar contigo. E o Senhor vem de uma forma tão doce, tão mansa. Você cozinhando, você caminhando, você indo a algum lugar, E eu você acho sente. que esse é o pior estágio que um cristão pode chegar. É quando ele se acostuma só a ouvir a voz de Deus através de terceiros. Ah, não, a pastora Cássia, meu Deus do céu, nesse culto ela vai ter que falar um eis que te digo. A Eloá vai ter que cantar um louvor e vai ter que apontar o dedo pra mim. Eu acho que é frustrante viver dessa forma. Refém. Isso, porque se Deus não quiser usar ninguém pra falar com você, ele não vai usar pra ninguém pra falar Ou com você. seja, ela tá refém da vinha da outra que tá cuidada. Exatamente. Exatamente. Nós precisamos nos cuidar, estar atentos, né, a esse olhar do Espírito Santo. Vamos fazer, eu também estou no barco, fazer uma caminhada. Eu já tive experiência há alguns anos atrás, bastante, né? Vou ser sincera. Nós somos muito ruins com números. Eu sou péssima depois da Covid, então não consigo lembrar mais número nenhum. Meu marido fala que assim, nossa, você é muito boa fazendo as contas e tal, você consegue ir aqui e ali e tal, não sei o quê. Mas quando é para lembrar assim de data, de tempo, aí eu fico. Então, aí eu comecei a fazer caminhada. Eu emagreci, assim, muito rápido. Foi na caminhada. Metabolismo bom, você tem que se agarrar a esse metabolismo bom que você Uma tem. caminhada. E em nome de Jesus, vou Porque me a gente levantar. sabe que depois dos 30, né, o metabolismo começa a ficar mais tartaruguinha. Exatamente. Né? Então, Mas a né, gente não não vamos pode- esperar aí chegar aos 40, Exato, não. Vamos... não. Isso, e você acabou me falando sobre a idade, 40 anos, uma coisa que é muito importante, que muitas mulheres deixam, né, para se cuidarem só a partir dos 40 anos, porque elas usam o argumento que a mamografia só é feita a partir de 40 a 45 anos. Mas, gente, quando for ao ginecologista, abre o jogo, não tenha medo. Igual quando eu fui ano passado e falei com a minha ginecologista, olha, eu tenho um caso de câncer na minha família. Os parentes, assim, a família, pela parte do meu pai, quase toda é cancerígena. É muito câncer, mas você não pode ter medo. Porque, assim, tem muitas mulheres também que têm a negação. Ah, não, eu não vou falar a palavra porque senão eu vou estar Atraindo. atraindo e admitindo que eu corro esse risco. Não, nada a ver. Você tem que falar. Aí ela falou, quem é que teve? Eu falei assim, olha, se eu não me engano, minha avó, várias tias minhas e primos. Ela falou assim, então tá bom, você só tem 20, eu comecei, eu acho que com 29 ou 28, você só tem essa idade, mas você já vai começar a fazer o seu exame de rastreio.
Então, ano passado já fiz, esse ano já fiz a mamografia. Eu tava sentindo um incômodozinho no meu seio direito. Eu falei, ai meu Deus do céu, Jesus. Aí você já pensa, eu vou morrer, pelo amor de Deus. Mas aí, graças a Deus, não tem nada. Era já do anticoncepcional, que tava dando toda essa sensibilidade. E fora que o anticoncepcional também mexeu no meu fígado, né? Me colocando um cisto no fígado que, se Deus quiser, em nome de Jesus, o médico falou que quando para com ele, há uma possibilidade de sair, em nome de Jesus eu creio que já saiu da minha vida, né? Então, mais uma vez eu volto a ressaltar. Meninas, cuidado. Não tome anticoncepcional de cabeçada. Ah, porque minha amiga toma. Ah, ela não engordou, eu vou tomar também. Gente, não se automediquem, pelo amor de Deus. É igual um assunto, né? Ele é um pouquinho mais sensível, mas a gente tem que falar. Muitas mulheres que falam assim, ai, fulana, qual pomada ginecológica que você usou? Porque eu tô me sentindo assim. Ah, eu vou comprar uma igual. Gente, cada corpo é um corpo. Cada corpo reage de uma forma. Exatamente. Não fique pegando exemplo da sua avó, da sua mãe, que, não, faz um banho de assento que tudo tá bem. Gente, talvez vai passar, né? Eu não sei como tá você. Mas vai do seu ginecologista, pelo amor de Deus, varoa, tá maluca? De repente existe um algo que está acontecendo no seu corpo que não é nem relacionado àquilo, mas está causando aquilo. Ano passado eu tive, assim, como é papo de mulheres, a gente tá falando para mulheres, né? Outubro Rosa, a gente pode ser bem explícita. Uma candidíase relacionada ao estresse. Que coisa louca. Se vê muito. Aí ela me perguntou assim, você tá muito estressada, Natasha, só pelo preventivo. Ela falou assim, você tá muito estressada. Ela me cortou leite, me cortou um monte de coisa para tentar amenizar. E ela falou, pelo amor de Deus, chá. Toma chá para você dar uma controlada para acabar. E graças a Deus, depois disso não repetiu mais, mas foi devido a um assunto muito pesado, que infelizmente eu tive o desprazer de viver ano passado, uma decepção muito grande. E assim, foi incrível. Eu estava super bem. Eu soube, digamos, sexta-feira, até sexta-feira à noite eu estava ótima. Quando foi no sábado de madrugada, já estava insuportável. Eu já estava me sentindo muito incomodada, vocês sabem do que eu tô falando. E eu comecei a me sentir, quando foi na segunda-feira, eu já fui ao ginecologista. Comentei isso com ela, antes mesmo de comentar, ela falou, Natasha, você passou por algum evento muito traumático, né? Porque a sua candidíase é por estresse. O nosso corpo, ele Reage. fala muito. É como... As mulheres que não dão atenção a essa voz. É como o Freud fala, nós somos que nem uma chaminé. A fumaça vai ter que sair por algum lado. Sim. Vai ter que sair. Ah, eu não consigo chorar. Às vezes você fala assim, eu tô com tanta raiva que eu não vou chorar. Mas aí é uma mancha roxa que você vai aparecer no corpo. É uma cabeça que vai ficar latejando até você conseguir resolver uma candidíase muito forte. Que você fala, gente... Tanto é que, graças a Deus, esse ano, tudo perfeito. O médico até me parabenizou. Eu falei, olha, graças a Deus. Para você ver como o equilíbrio ele é fundamental para nossa vida. Para todas as áreas. É corpo, alma, espírito... o nosso alinhado. tem que estar muito alinhado, muito alinhado. E você falou no início sobre a brecha. E o inimigo ele fica observando para saber aonde está a fragilidade. O que pra gente é fortaleza, ele vê fragilidade. Então são coisas pequenas, como o estresse. Exatamente. Se ele sabe que o estresse me incomoda, se ele sabe que vai desencadear coisas que vai me paralisar ou me amarrar, ele vai usar o estresse. Se prepare. Hoje em dia eu até tô brincando. Falo, nada me abala. Eu falei assim, eu vou ficar dando... Confundindo o inimigo. Eu vou ficar dando sopa pra Satanás saber. E eu falo assim, fofoca nem me estressa. Não, que Mas isso. por dentro, né, a gente tá ali. Mas aí eu brinco até com meu esposo, amor, eu vou começar a conversar com você pelo WhatsApp, porque eu não sei se o Satanás sabe ler. Aí pelo menos ele não me ouve. É uma estratégia. A gente vai usando, não né, as observar. estratégias, é verdade. E essa questão do cuidar da saúde, tem muitas mulheres, adolescentes, jovens nos ouvindo. Existem aquelas que estão se cuidando, né? Todo ano vai ali, faz o seu exame, como estamos falando dessa questão do Outubro Rosa. Existem aquelas que vão, fazem, e existem aquelas que já não vão há muito tempo. Sim. E aí, de repente, estão tendo alguns sintomas no seu corpo, mas aí já ficou com vergonha. É a não aceitação. Não, eu não vou porque eu vou estar Né? dando voz. Ou então, eu não vou porque o médico vai brigar comigo. Porque você não Exato. fez? Porque isso...
Não se importe com isso. Porque o médico tá ali pra se preocupar pela sua saúde. Então, se ele Sim. tiver que te chamar a atenção sobre alguma coisinha, não leva pro cunho pessoal. Não. É pra cuidar da sua saúde. Se cuida. Se tiver que fazer exame, faz exame. Usa o que o médico passou, mas se cuida. Isso, prescrito pelo médico, pelo amor de Deus. Sim, eu não me lembro se foi o ano passado ou se foi esse ano. Como eu falei, né? Péssima das datas. Mas começou a me dar uma coceira. Mas assim, era no braço, né? Na minha perna. Era uma coceirinha. Não dei atenção, uma coceirinha. E de repente ela se alastrou na minha perna, que já dava para ver. Se alastrou no meu braço. Tava começando a dar no pescoço. Falei, gente, não, peraí, vou me levantar. Até então, não tinha ido ao médico, vai passar. Passou uma pomadinha, levantei, fui ao médico. Chegou lá, agora eu também não me lembro o que ela falou que era. Mas, enfim, ela foi, me examinou todinha. Ela falou, olha, você vai usar assim, assim, assim. Você vai usar dessa forma. E a médica que eu fui, ela era bem enfática. Era até engraçado ela falando. Porque ela repetia a mesma coisa. Assim, para eu fazer o tratamento certinho. Sim. Fiz todo o tratamento. Assim, nos 2 primeiros dias já vi mudança. Minha pele já foi ficando lisinha, já foi saindo, né, aquele problema e nunca mais eu tive. Mas aí, se você tivesse insistido no chá de aroeira? E ia continuar aquilo dali. E eu já estava ficando com vergonha. Porque era algo que já estava aparecendo. Sabe? Então eu já estava começando a ficar com vergonha. Já botava uma saia mais comprida, uma blusa que tampasse mais, que era no braço e na perna, né? Aquele problema. Então, fui atrás, resolvido o problema. Olha só. E algo antes, né? Já estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, que tá muito boa. Papo pro dia todo. É verdade. Mas, assim, antes de irmos para o final, algo que eu queria pontuar aqui, que eu acho muito importante, ainda relacionado à saúde, adolescentes que, às vezes, estão com problema de ovários policísticos, Isso. né? Tem essas questões. E aí o médico fala assim, toma o anticoncepcional, que você falou de anticoncepcional, eu lembrei Isso. disso. Sim. Toma o anticoncepcional pra gente ver como é que vai ficar, né? A minha filha está com ovários micropolicísticos e aí a médica falou, toma o anticoncepcional por 6 meses. Só que ela não se sentiu muito bem, ela sentiu diferença. Ela falou, mãe, eu acho que é esse remédio, eu não tô me sentindo muito assim, sabe? Mas eu usei os 6 meses, Sim, né? certo. Usei os 6 meses. E aí, quando eu voltei, ela falou assim, pode continuar com Sem o refazer remédio, o exame? sem refazer o exame. Pode continuar com o remédio. Aí eu falei, mas não tem problema, né? Não tem os efeitos colaterais. E aí ela falou assim, não, pode continuar tomando, não tem problema. Eu não... Como é que eu vou dizer? Não briguei, não questionei nem nada. Porque você acaba confiando na voz. Sim, mas o que eu fiz, né? Errada ou certa, eu sabendo dos riscos do anticoncepcional, a minha filha fez 16 anos agora. Super nova. Eu falei pra ela, filha, eu não quero que você tome mais. Ela, mãe, eu também não quero tomar. Aliás, eu acho que antes de eu falar, ela já falou que não queria. E a sua filha, Elô, falou uma coisa e o corpo sente. É fato. Porque tem 1 ano, desde o meu último exame, que a minha prolactina já estava subindo, eu começava a brincar com o meu esposo, porque eu tinha, assim, tabelinha de horário e tudo. Era todo dia, 10h30 da noite, Certinho. despertava, né? E eu tomava. E é como a gente está falando, a gente não está aqui para formar opinião, é só uma coisa de experiência, né? Até porque Sim. cada corpo é um corpo. Mas toda vez que eu ia tomar o anticoncepcional, eu falava assim com meu esposo, chegou a hora do meu veneno. Eu mesmo falava porque o meu corpo sentia. Eu não me sentia bem. Gente, era uma tonteira que não passava. Uma dor de cabeça fortíssima, enjoos fortíssimos, estágio de depressão. Começou a mexer com tudo. Tanto que o meu médico falou, corta, chega, não dá mais. Tá mexendo com seu corpo tá todo inflamado, sua prolactina tá muito alta. Não tá legal, Natasha. Tanto é que chegou num ponto tão crítico que ele não me deixou colocar nenhum DIU. Que ele falou, nada que contenha o hormônio, você vai
parar. E assim é bom, Elô, você levar em uma outra ginecologista, porque quem somos nós, né? Nós não estamos aqui para desmerecer os médicos, até porque o Não, próprio não. Senhor Jesus, né, sempre falou, quem está doente procura o médico. Mas nós também não podemos tapar o sol com a peneira e falar que todo médico é humano. Muitas das vezes ele só quer o dinheiro. Sim. É só número. Então, o certo seria, depois de 6 meses, ela refazer o exame para ver como reagiu. Porque vai que não reagiu e ela vai insistir no mesmo remédio. Ou vai que já limpou e ela tá ali, Tá, isso. sabe, Envenenando o expondo corpo, a sua talvez, filha a né? algo que não é bom. Porque não é um hormônio natural. Tá mexendo com a sua Exatamente. filha, né? Não é uma coisa natural. Nosso corpo não foi feito para esse veneno. Foi. Então, é muito importante. E você ter falado do período que ela te deu de 6 meses, porque acontece. Isso é uma das coisas até que muitas mulheres que deixam de fazer o preventivo falam assim, porque todo ano... Gente, você só vai todo ano se o médico quiser que você vá todo ano. Tem muitas mulheres que vão de 2 em 2 anos, né? Mas já tem mulheres que vão de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses. Mas isso depende do seu estado clínico. E em nome de Jesus vai estar tudo bem com você, que você só vai precisar ir anualmente, dependendo, né, do gosto do seu médico, ou de 2 em 2 anos. Então, Elô, você fez muito certo, né? Mas eu te indico, te aconselho a ir a um outro ginecologista para ver e falar sobre os sintomas que ela está sentindo. Sim, foi Entendeu? exatamente o que eu pensei. Eu falei, vou encerrar, não vou comprar mais o anticoncepcional, não vai tomar, e eu vou procurar um outro profissional. Isso. Vou levar ela em um outro profissional, fazer o exame. Porque eu estou falando sobre essa questão aqui, né? Porque às vezes a gente fica preso a diagnóstico que o médico deu. A gente fica preso, né, aos paradigmas, aos medos. Confia piamente só Isso. na palavra do médico. E a gente precisa, é como até... Eu faço até meio que esse link, né, de você estar atento. Abigail, ela tinha um marido rude, terrível, e agora ela tinha... A história está lá na Bíblia, né, 1 Samuel. E agora ela tinha o conhecimento de uma situação que aconteceu. Ela podia intervir ou não. Ela podia acreditar piamente na opinião de Nabal. Poderia falar, não, eu vou livrar o meu povo e vou falar com Davi. Se tiver que morrer, recaia sobre mim toda a vida. Exatamente, né? E não, ela... Se mover. Isso, ela se moveu e ela se moveu para o lado certo. Sim. Ela tentou ali apaziguar aquela situação. E nessa situação da minha filha, falei, não, eu vou levar ela em um outro profissional. Você está agindo como a Abigail, tentando outros caminhos. Sim, porque eu falei, não faz mal. Ela chegou a dizer que não faz mal o anticoncepcional. A gente não está dizendo que você não tenha que tomar. E através da sua postura, ela começa a aprender. Exato. Sim. Nós somos, né, um exemplo para os nossos filhos. Então, quando ela começa a observar que você teve equilíbrio, sabedoria, força de vontade para ir querer melhorar a situação dela, ela já aprende e vai passar isso para outras gerações. Inconscientemente já vai calcificar ela para quando ela estiver em uma situação que não seja favorável, uma situação desrespeitosa, Que ela não esteja presente. que você não esteja presente, ela vai saber se posicionar. Não, eu não sou obrigada a me calar e aceitar algo que está me maltratando, que está me adoecendo, entendeu? Sim, ela já começa a ter uma postura diferente, Exato, né? devido ao que você se comportou, ela percebeu, caramba, minha mãe tá ali por mim. É essa mulher que eu quero ser. Então, isso até fica uma deixa, né, para nós. Que exemplos estamos deixando, né? Eu não sou mãe, mas que exemplo nós estamos deixando para as nossas sobrinhas, para as nossas filhas? Será que elas estão vendo e falando, eu quero ser essa mulher que minha mãe é? Essa mulher de fibra, destemida, de equilíbrio, que se impõe. Não, a médica falou, mas eu vou procurar uma outra opinião porque tá fazendo mal, minha filha. Você tá Sim. lutando pelo seu filho? Ou os seus amores são mais importantes do que a sua prole, né? Eu acho que é um assunto muito interessante, mas é muito papo, né? É muito verdade. Cabe para uma outra edição, papo. né? Uma próxima. Exatamente. Sabe no próximo debate? Deixa assim. Sim, é isso aí, né? Gente, olha, eu quero agradecer demais, né, a presença acabou? de vocês aqui. Nós estamos aqui chegando no final, né? Vamos trazer aqui só uma conclusão, né, de todo esse assunto que nós falamos nessa tarde. O que eu quero deixar para as mulheres que estão nos ouvindo reconheçam que precisam de ajuda e aceitem essa ajuda. Experimentem e vivam.
a plenitude da beleza daquilo que o Senhor preparou para você. Porque com certeza Ele tem o melhor para nós. Né? Ele não nos quer ver detidas, Ele não nos quer ver paradas, Ele não nos quer ver com os nossos pés amarrados. Quer sim que nós cresçamos, né? Que nós ocupemos o nosso lugar de fato, até porque Ele tem um propósito para cada uma de nós. E esse propósito é para a glorificação do nome dele. Então, quando eu entendo que eu estou servindo a Cristo, para que o nome dele seja glorificado, quando eu entendo isso, eu começo a seguir o caminho de levar a minha vida à glorificação do nome de Jesus. Quero saber se vocês querem falar mais alguma coisa, deixar... Né, a pastora Cássia quer deixar algum recado, alguma mensagem? Eu quero agradecer muitíssimo esse momento, porque nós passamos tanto tempo cuidando de uma coisa aqui, uma coisa ali, e nós vemos o quanto é importante uma conversa entre amigas. Um copo de suco, um copo de água, uma xícara de café. E olha como o assunto vai ajudando uma a outra. O que eu não entendo muito bem, você entende com perfeição, a outra entende com perfeição. Isso vai se juntando. E a palavra diz que nós somos um corpo. E quando cada junta se junta, né? Fica algo tão prazeroso. E se permitir, a gente ia ficar aqui conversando, porque quem é luz, traz luz. Então hoje eu fui iluminada, creio e espero que de alguma forma eu possa ter iluminado também as minhas amigas aqui, certeza. as pessoas que estão nos ouvindo e que nós possamos fazer isso aqui mais vezes, assim, nosso dia a dia mesmo, Sim. que seja Sim. com uma pessoa. A verdade nua e crua da forma que ela é, né? Seja uma pessoa, mas faça isso mais vezes. Porque nós ficamos tão trancadas em obra, em fazer, em construir, avançar, e brigar com o diabo aqui, e fazer uma coisa ali, e a gente começa a ficar emudecida. Então que a gente possa resplandecer, sabe? Botar para fora tudo aquilo que tem aqui dentro do Senhor, mostrar quanto vinho tem. Porque se tem vinho, tem vinho. Ninguém cuida de uma vinha por vinho ficar guardado. Não tem esse negócio de quanto vinho for mais velho, melhor ele é. Não é para deixar envelhecer, não. É fresco mesmo. Aquele vinho fresco, derramando sobre a vida uma da outra. Eu espero que esse podcast possa estar sendo isso para a vida das outras pessoas, esse frescor que muitas mulheres estão precisando. Amém, amém, irmã Natasha. Eu agradeço demais, coração aqui aberto, de Glória a alegria, Deus. né? Porque, gente, quando a palavra do Senhor fala que santo se comunica com santo, é diferente. Nós podemos frequentar vários ambientes, conversar com várias pessoas, mas quando a gente conversa com pessoas assim que entende a sua linguagem e você entende o que ela também está falando e assim tudo guiado pelo Espírito Santo, é outra coisa. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que mulheres, né, que estão a nos ouvir, né, não sei se vai ouvir de tarde, de manhã, de noite, de madrugada, eu não sei, mas que você coloque na sua cabeça, não perca a sua essência. Sulamita, ela sabia a sua essência, por mais dores que ela tenha passado, ela foi abusada, né, psicologicamente dos seus irmãos. Não, eles me colocaram para trabalhar. Eu acredito que tenho a convicção que ela sabia da sua essência. Tanto é que Salomão teve diversas mulheres. Nós não concordamos com o trajeto, né, de seu Salomão, mas ela foi a mais amada. Porque uma mulher segura da sua essência, ela é diferente. E quando nós falamos de vinha, irmã Natasha, mas eu não tenho vinha, eu não tenho lavroura, eu não tenho. Calma, a vinha é você, é o seu corpo, é a sua mente. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, acorda, pelo amor de Deus. Não espere, que nem a pastora Cássia falou, não espere um vir para lavar a sua louça, quando você mesmo que pode lavar. E um outro exemplo claro de equilíbrio que temos, que eu quero deixar também para a meditação de vocês, mulheres, é Débora. Foi juíza, foi militar, foi tudo, mas ela não perdia a essência dela de mulher. Olha o equilíbrio. Hoje, muitas mulheres, por trabalharem fora, não conseguem trabalhar dentro da sua própria família. Mas eu trabalho fora, eu quero ser profissional do ano, eu quero ser promovida, mas eu não quero perder tempo com os meus filhos, porque meus filhos são chatos. Ai, criança é chato, só sabe ficar chorando, e agora tá essa nova moda, que não há nada de belo na maternidade. Em nome de Jesus, isso é mentira de Satanás. Há belo sim. Tanto é que quando você tira a bolsa
aonde o seu bebezinho estava, quando você vira, tem uma árvore que é chamada árvore da vida. Você dá vida, você está florescendo. É lindo Então, demais repreenda essa mentira de que você não precisa casar, você nunca vai encontrar alguém que te ame, você não precisa ter filho porque ter filho é irritante. É irritante, mas é gratificante. Você ter aquele amorzinho daquela mãozinha te abraçando. A Elô falou aqui de como a filha dela eleva a estima dela. É sobre isso. Satanás está vindo só para nos cegar com os contras, né? Mas tem muitos benefícios. É um amor para a vida toda. Então, que vocês, mulheres, possam... Quer ter exemplo de empoderamento feminino? Vai para a palavra do Senhor. Que ali tem exemplo de empoderamento feminino. Esther, mesmo com toda a sua beleza, mesmo sendo a mais linda, no momento do confronto, o que salvou ela e o seu povo foi a essência de serva do Senhor. Sim. Então é isso que eu deixo para vocês, mas que ouça, com um coração aberto que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Muito obrigada, Elô, mais uma vez pelo convite e muito obrigada, pastora Cássia, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Amém. Eu quero agradecer demais a vinda de vocês aqui. Que Deus abençoe muitíssimo e que assim como vocês foram luz para minha vida e com certeza para os que estão nos ouvindo, que eu possa ter sido luz para a vida de vocês também. E nós possamos levar essa luz para as pessoas em nome de Jesus. Elô, eu posso deixar só um pedacinho de... Eu não vou cantar porque aqui a cantora é Eloá, né? Não sei se ela conhece o louvor da Fernanda Brum, que é um louvor que me tirou muito do sufoco quando eu não sabia mais quem eu era, quando o mundo me criticava pelo meu jeito de rir, pelo meu jeito de falar. Ela ri demais, ela ri de menos, ela é ignorante, ou ela é muito engraçada, isso, né? E tem um louvor da Fernanda Brum, que eu só vou citar, né? Aí a nossa querida cantora Eloá, quando quiser cantar em seus outros podcasts, né? Ela tá à vontade, que eu deixo para todas as mulheres, que o refrão fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Espírito Santo vem sobre mim. Gente, eu sinto a presença de Deus só de falar desse louvor. Então, querida, você, em nome de Jesus, é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a palavra do Senhor diz que você tem e você vai, em nome de Jesus, a lugares que o Espírito Santo e a palavra do Senhor te garante que você irá. Fica com esse louvor. Fernanda Brum. Glória a Deus, Amém. glória a Deus, coisa linda. Que nós possamos viver essa palavra. Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Poxa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi gratificante, foi maravilhoso. Eu quero já deixar aqui uma chamada para a próxima semana, que nós vamos ter a continuação da série Cuidando da Minha Vida. Né? Hoje nós aprendemos muito, mas tenho certeza que o Senhor tem coisas novas para o próximo episódio. Nós aguardamos vocês toda sexta-feira, às 13h30. Muito obrigada. Curta, compartilhe. Nosso Instagram, @podcastsendoluz, @Rádio Ideal. Fique à vontade para compartilhar, para curtir. Chama alguém para poder ouvir, né? Fique à vontade. Eu agradeço muito a sua companhia. Fica com Deus e até a próxima.